Doutora Fernanda, a dúvida hoje é o seguinte: na semana passada, muitos tiveram acesso, eu inclusive, sobre possibilidades de algumas pessoas terem acesso a pedidos de aposentadoria com base nas regras anteriores a essas que foram aprovadas recentemente pelo Congresso. Isso é possível, doutora Fernanda? Sim, vamos lá. Isso é possível, porque a gente fala em direito, que é o famoso chamado direito adquirido. Como que funciona? Então, a pessoa preenche os requisitos até a data específica, que nesse caso que a gente está falando é até 13 de novembro de 2019. Então, a pessoa preencheu os requisitos necessários até essa data, mas ela vai solicitar só hoje, por exemplo. Então, sim, pode utilizar a forma da lei anterior, desde que o segurado preencha todos os requisitos antes da reforma da lei. E quais são os principais pontos ali, as diferenças que a gente pode notar para verificar se de fato é bom, aquela pessoa pode solicitar com base na regra anterior? A principal coisa que a gente já conversou, bastante gente sabe, muitas vezes, é que o que traz a reforma da Previdência, a principal mudança, foi que deixa de existir a aposentadoria por tempo de contribuição, em que o homem se aposentava com 35 anos de tempo de contribuição e a mulher com 30. Porém, as pessoas que cumpriram o requisito até essa data conseguem se aposentar dessa forma. Então, um homem que tinha até 35 anos de tempo de trabalho, tempo de contribuição até 2019, até 13 de novembro de 2019, agora, mesmo assim, 2023, consegue se aposentar utilizando a regra do direito adquirido, conforme o cálculo e a lei antes da reforma da Previdência. Outra modalidade também, que era muito vantajosa, que existia antes da reforma da Previdência, que também vai encaixar direito adquirido, é o que era chamado de aposentadoria especial, em que a pessoa precisava ter pelo menos 25 anos de tempo trabalhado com atividade especial, insalubridade ou periculosidade. Isso também existiu até antes da reforma, hoje não existe mais nesse formato. Então, se a pessoa preencher os requisitos, ela pode ainda hoje solicitar as regras, fazer o pedido de acordo com o cálculo da lei anterior. Só que aqui sempre é importante observar o que é melhor. Porque essa pessoa, quando a gente faz um estudo de cálculo de benefício, de aposentadoria, enfim, da vida, do histórico ali da pessoa, a gente estuda tanto o direito adquirido, que, por exemplo, uma pessoa pode preencher o requisito da lei anterior e também de alguma das 5 regras de transição de hoje. Então, a gente verifica qual é melhor: ela se aposentar com o direito adquirido na forma do cálculo da lei anterior, ou se ela, por exemplo, completa também alguma outra regra, ela utilizar algumas dessas regras de transição e verificar qual o cálculo que é mais interessante. Porque aqui, ó, vamos lá, falando de cálculo, na lei anterior era uma média, mas essa média era 100% da média. O que, com a nova lei, ficou 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, se a gente for pegar no seco, a gente pode até dizer assim, ó, na lei anterior, o cálculo da média era baseado em 100%. E agora, dependendo se a pessoa tiver só 15 anos, ou uma mulher ou um homem só 20, vai ser 60. Mas, na lei anterior, existiu o fator previdenciário. Então, a média era 100%, mas tinha um fator. Agora, dependendo da regra, tem regra em fator, só apenas uma regra, que é o pedaço de 50% nessa lei, e nas outras regras não tem. Então, sempre é interessante fazer um comparativo de todas elas. Mas se a pessoa ela pode se valer hoje e mais para frente também do chamado direito adquirido. E é interessante também que tanto nas regras, no direito adquirido ou nessas regras, a gente pode utilizar, somar períodos para dar o tempo, porque às vezes a pessoa não tem só o tempo trabalhado. Então, aquilo que a gente sempre conversa, período rural pode acrescentar na aposentadoria por tempo de contribuição. Período que a pessoa trabalha na roça, uma eventual insalubridade, um período especial, que vai ter um aumento fictício de tempo, de consideração de tempo trabalhado
para gerar o cálculo do benefício. O homem que serviu no exército também conta esse período do exército, conta como período para o cálculo da aposentadoria. Enfim, ali eu ia ficar trabalho de aprendiz e todas as peculiaridades. Mas o tema pertinente, sim, pode ser usado as regras do direito adquirido a qualquer momento, na verdade. O que acontece é que quanto mais vai passando o tempo, vão se tornando menos as hipóteses de usar, porque as pessoas já só acabaram solicitando, elas acabam não esperando tanto tempo, né? Na prática é um pouco isso que eu vejo. Mas sim, sempre tem resguardado esse direito. Então a senhora volta para aquela questão do direito adquirido, né? Só para pessoas que estão ou que estiveram nessa condição. Agora, então, nesse caso não há prescrição ou decadência, doutora? Não, porque ela implementou os requisitos antes de 2019. Ela só está exercendo hoje. E outra coisa também, quando a gente fala de concessão de benefício, não se fala de prescrição e decadência. Quando a gente está falando de revisão, sim, mas para conceder, não. Porque aquilo pode ser negado, enfim. Não ser reconhecido um tempo, depois ser reconhecido. Então, não corre prescrição e decadência em concessão de benefício previdenciário. Então, a pessoa pode solicitar isso a qualquer momento, sem nenhum problema. O que a decadência, costuma ela ser mais fatal assim, né? Ela dá um pouco de trabalho, é na revisão. Na revisão, daí sim, que tem um prazo de 10 anos para poder solicitar. Isso a partir da concessão, né, doutora, da aposentadoria? A da revisão? Sim, a partir do primeiro dia do mês seguinte do recebimento, do primeiro recebimento. Então aí começa a contar esse prazo de 10 anos para que seja solicitada a revisão. Isso ainda vale, né, doutora? Isso vale. Existem algumas ações, isso é uma regra. Existem algumas revisões em que tem exceção, em que não tem o prazo de decadência, mas na maioria delas, sim. Na maioria delas, sim. E existem alguns juízes que também entendem que não correria decadência, mas é um posicionamento que já está um pouco ultrapassado e defasado. Que não ocorreria decadência, por exemplo, nos casos de pessoas de benefícios que se aposentaram antes de 1997. Por quê? Qual que era a polêmica disso? Um tempo atrás. Hoje já está um pouco sentido de que os tribunais vêm considerando também a decadência. Porque o prazo da lei, que diz esse prazo de 10 anos para solicitar uma revisão, ele surgiu em 97. Então, alguns juízes entendiam que, como não existia lei que regulamentasse, que dizia sobre isso, que antes dessa data não haveria que se falar em decadência. Então, não haveria decadência para benefícios que foram concedidos para aposentadorias ou benefícios concedidos antes de 1997. Isso por muitos anos foi o posicionamento do tribunal. Mas hoje em dia, eles vêm entendendo que eles vêm tendo maior rigor, na maioria dos casos, aplicando a decadência. Eu falo isso porque, às vezes, um juiz ou outro, ele pode até utilizar, existe argumento e tese sobre isso, por exemplo, mas aí, recorrendo para os tribunais superiores, eles vão acabar, na maioria das vezes, derrubando e entendendo a decadência. Então, isso é uma tese, um exemplo de que vigorou por muito tempo, mas hoje em dia ela encontra meio que abalada. Existem outras revisões em que não corre, que são exceções, como, por exemplo, a revisão do teto, ela não tem decadência, não surge esse prazo de 10 anos sobre ela. Porque ela, na verdade, ela não fala do ato originário de concessão. E sim, é uma revisão do reajuste que não foi aplicado adequadamente. Então, neste caso, que é uma das exceções, não corre a chamada decadência. Na maioria dos casos, tem sim a decadência, é claro que cabe uma análise pertinente. Como que todo mundo sabe, e que para muita gente interessa, na revisão da vida toda, que é o tema desse ano, os tribunais entendem pela aplicação do prazo de 10 anos de decadência para pedidos de revisão. Perfeito, ficou muito claro. Então, hoje, falamos aqui sobre pessoas que têm condição, sim. A doutora Fernanda explicou as pessoas que podem solicitar a aposentadoria ainda pelas regras antigas. A doutora Fernanda Miniti, que é advogada especializada em direito previdenciário.
Doutora Fernanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua contribuição aqui com o nosso programa. Tenha uma ótima sequência de semana, um bom feriado e até semana que vem. Obrigada, eu que agradeço. Boa sequência de programa, até semana que vem. Até mais.